Muito bem, então eu dou as boas tardes a todos e é bom ver algumas caras conhecidas aqui, mesmo via Zoom, aqui na audiência, o que é sempre pelo menos é um sinal de cordialidade e torna mais familiar esta nossa conversa. A ideia da conversa é ser, obviamente, uma conversa informal, ser uma conversa, daí o título que damos a estes encontros que acontecem com esta regularidade. Hoje é um dia importante porque vamos falar de acidentes vasculares cerebrais. Eu tenho aqui amigos convidados para falar connosco e, portanto, o meu papel aqui é um papel de moderador e irei moderar uma conversa que tem como protagonistas o professor Daniel Caldeira, que é cardiologista, professor de Cardiologia e de Farmacologia Clínica da Faculdade de Medicina, um colega, um amigo, e trabalhamos juntos já há muitos anos, e obviamente a cardiologia é uma área importantíssima para falarmos de acidentes vasculares cerebrais. A doutora Ana Tornada é médica de Medicina Interna, trabalha no Hospital de Santa Maria, também colabora com o CNS e é impossível alguém que trabalhe na área da medicina interna escapar à área dos acidentes vasculares cerebrais, ainda mais fazendo uma atividade clínica num grande hospital como o Hospital de Santa Maria, trabalhando em contexto de urgência, que é obviamente uma área onde os acidentes vasculares são a porta de entrada nos hospitais. Depois temos a terapeuta Daniela Guerreiro, que é fisioterapeuta, e já vão perceber a lógica de ter um fisioterapeuta a falar de acidentes vasculares cerebrais. Vai ser quase imediato, e eu diria que é imediato porque um dos lemas deste ano, nesta estratégia de prevenção dos acidentes vasculares cerebrais, põe um enfoque no exercício, e obviamente há muitas formas de fazermos exercício, mas depois iremos discutir de facto como é que o exercício pode ser algo útil, quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista da reabilitação das pessoas que infelizmente acabam por sofrer acidentes vasculares cerebrais. Dando aqui alguma ordem aqui à nossa conversa, dizer que hoje não é o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, foi no dia 29 de outubro, portanto já estamos aqui com algum atraso, mas aproveitando a oportunidade de ser hoje sábado e, portanto, podermos contar com uma maior disponibilidade daqueles que tenham interesse em ouvir falar de acidentes vasculares cerebrais. Dizer que é importante falarmos de acidentes vasculares cerebrais, primeiro porque é uma das causas principais de mortalidade na população adulta, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo, e uma importante causa de incapacidade. Infelizmente, muitos dos acidentes vasculares cerebrais causam problemas clínicos, causam, no fundo, queixas e sintomas, e, portanto, não é apenas uma questão de sobreviver ao acidente vascular cerebral, é evitar as consequências do acidente vascular e depois, no fundo, retomar toda uma vida o mais funcional e o mais normal possível. Porque é que é ainda importante falar desta doença? Porque se pode prevenir. Infelizmente eu sou neurologista e lido com muitas doenças para as quais a medicina e a farmacologia e as intervenções terapêuticas têm ainda uma eficácia limitada e, portanto, aquilo que nós podemos fazer de mais útil é prevenir. Nomeadamente porque alguém que tenha um acidente vascular cerebral, nós não conseguimos antecipar se o defeito com que vai ficar é um defeito ligeiro, ou até recupera na sua totalidade, ou fica, de facto, com um defeito muito severo. Portanto, é algo que não há nenhum programa médico ou programa científico que consiga prevenir. Portanto, a única forma de sermos verdadeiramente eficazes na abordagem desta doença é preveni-la. E daí o enfoque e valer a pena estarmos aqui a conversar sobre este tema. Dizer que a Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, obviamente, comemorou este dia, no dia 29, e houve um conjunto de intervenções públicas, e dizer que um dos motes, de facto, não tendo origem na Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, mas, digamos, numa organização internacional de acidentes vasculares cerebrais, põe o enfoque em gerar uma cadeia de dança. O que é isto? Uma cadeia de dança era, no fundo, eles convidam todas as pessoas a dançar como se não tivessem a ser vistos, filmar com o telemóvel e, no fundo, enviar para um site para daí gerar uma cadeia. Porquê é que dançar é bom? Dançar é bom porque é exercício, as pessoas mexem-se. Para alguém como eu que não sabe dançar, dançar implica um grande esforço intelectual. E, portanto, acabamos por ter dois estímulos. Não é? Um estímulo da mente, no sentido de coordenar os movimentos, e, obviamente, um estímulo físico que resulta da pessoa cansar-se um bocadinho, aumentar a frequência cardíaca e, no fundo, transpirar. Transpirar é bom neste sentido. A última razão, antes de passar, de facto, aos verdadeiros protagonistas, tem a ver com a fase pandémica que estamos a atravessar. Uma das coisas más que está a acontecer, para além, obviamente, das consequências da pandemia, é que tem sido muito mais difícil tratar as outras doenças que não o Covid, e uma das áreas onde isso mais se tem sentido são as doenças cardio- e cerebrovasculares.
E uma das coisas que nós hoje sabemos, sem nenhuma dúvida, portanto, há áreas onde temos ainda incerteza, mas há coisas que temos certeza, é que há muito menos gente a pedir, a ligar para o 112 e a ativar, no fundo, os sistemas de acesso rápido ao hospital quando os sintomas que sugerem um acidente vascular cerebral começam. Não sabemos muito bem porquê, mas uma das razões tem a ver com o receio que todos temos e que muita gente tem de aceder aos hospitais. E obviamente, esse receio tem que ser combatido, porque senão não temos as consequências da doença Covid, temos as consequências, no fundo, do não acesso rápido ao hospital, e a questão do tempo, como vamos falar ao longo desta nossa conversa, é fundamental. Portanto, se desta conversa resultar que pelo menos uma pessoa consiga chegar ao hospital mais rapidamente do que chegaria se não tivesse ouvido esta nossa conversa, e que daí resulte a capacidade de nós intervirmos e fazer com que fique sem sintomas no fim, ou seja, recupere na sua totalidade, e, portanto, fique sem nenhuma queixa e sem nenhum defeito, já valeria a pena, no fundo, este sábado e esta parte de sábado que estamos todos aqui assim a passar. Portanto, é um bocadinho o desafio que faço, obviamente, para os meus colegas e amigos que desafiei a estarem aqui connosco e para todos aqueles que, obviamente, estão aqui a assistir-nos. E a minha primeira pergunta é para o professor Daniel Caldeira, e é uma pergunta, eu diria, genérica, que já tem um bocadinho a ver com esta partilha de números que eu aqui fiz, que é: Portugal é um país com muitos ou poucos acidentes vasculares cerebrais, e se estamos no bom caminho ou no mau caminho, ou seja, os números estão a aumentar ou estão a diminuir. Eu lembro aqui uma figura grada da medicina portuguesa, que é o professor Pádua, não é? Que ao longo destes últimos, eu diria, 30, 40 anos, no fundo, tem esta batalha de prevenir as doenças cardiovasculares, por muito este enfoque no sal, não é? E na hipertensão. Mas a minha pergunta é aqui um bocadinho mais genérica, que é, de facto, como é que estamos hoje, em 2020, e se estamos a aumentar ou se estamos a diminuir do ponto de vista de número de doentes, não é? Com acidentes vasculares cerebrais a serem, no fundo, tratados em contexto hospitalar. Daniel. Okay. Então, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, obrigado, professor, pela sua apresentação. Não sei se o professor me vai levar a mal, eu vou aproveitar a introdução que fez em relação ao dia do AVC para introduzir um outro conceito que é a trombose, que é algo que eu acho que é um mecanismo fisiopatológico do ponto de vista médico, mas que de facto é algo que, do ponto de vista da transmissão de conhecimento, tem dificultado um pouco o conhecimento dos médicos e dos próprios doentes em relação às doenças que os doentes verdadeiramente têm. Isto para dizer que no dia 13 de outubro foi o Dia Mundial de Trombose, e que o conceito de trombose significa ter um trombo ou um coágulo, e isso pode acontecer em vários territórios. Se acontecer no território cerebrovascular, nos vasos do cérebro, obviamente conduz a um acidente vascular cerebral. Se for nas artérias coronárias, conduz a um infarto de miocárdio. Se for nas pernas, é uma isquemia aguda dos membros inferiores, por exemplo. Só para dizer que isto é muito importante, porque muitos doentes dizem que têm trombose, ou princípio de trombose, como muitas das vezes ouvimos falar, e na verdade, se não disserem exatamente o que têm, ou o território onde ele ocorreu, na prática acabamos por não saber muito bem aquilo que o doente teve, para além do evento vascular. E, portanto, aproveito essa deixa do professor que falou em cadeia. De certo que todos aqueles que estão aqui a ouvir têm alguma diferenciação, mas aproveitar a vossa diferenciação para reconhecer que existe um gap do ponto de vista de conhecimento da literacia médica em relação a este aspecto. Fala-se muito em trombose e não sabe exatamente o que é, e transmitir a todos os outros que é necessário saber um pouco mais e caracterizar isso de uma forma mais eficiente. Respondendo agora à sua questão, não estamos bem do ponto de vista de AVCs em Portugal. Isto olhando para todos os dados desta década e da década anterior, obviamente que em 2020 ainda não temos grandes números, fruto um pouco da pandemia que nos está a dificultar a verdadeira caracterização da incidência de doença cerebrovascular em Portugal e em todo o mundo, não é só aqui. Mas para dizer que em Portugal morre-se mais de doença cerebrovascular, AVC, do que propriamente doença coronária, e do ponto de vista europeu ainda não estamos muito bem posicionados, e existem vários motivos para isso. Um deles, os principais fatores de risco para AVC são hipertensão arterial, já mencionado pelo professor Joaquim Ferreira, como sendo um dos elementos que desde há vários anos tem sido combatido, nomeadamente como
como elemento de potencial modulação para diminuição do risco do acidente vascular cerebral. E o elemento número 2 são as arritmias cardíacas, nomeadamente a fibrilhação auricular, que de todas as arritmias é aquela que tem o potencial de formar coágulos no coração, e caso o coágulo migre e se aloje num vaso do cérebro, pode gerar acidente vascular cerebral. Respondendo à segunda questão, como é que estamos a evoluir, se estamos bem, se estamos mal, devo dizer que, felizmente, comparativamente com os últimos anos, os acidentes vasculares cerebrais têm vindo a diminuir no nosso país, em particular a mortalidade, e existem alguns dados que nos podem ajudar a interpretar isso. Um deles é um maior conhecimento da hipertensão arterial, mas esse aspecto eu acho que já era expectável, porque nos dias de hoje, por exemplo, comparando com 1 ou 2 décadas atrás, o conhecimento não só da hipertensão arterial, como tudo o resto, fruto das tecnologias, fruto da informação que temos, também tem vindo a aumentar. É verdade que a contra-informação também aumenta de forma proporcional, mas olhando para os números, aquilo que nós vemos é um balanço favorável. E, portanto, esse é um dos elementos que nos ajuda a explicar essa diminuição, pelo menos dos acidentes vasculares cerebrais mortais, o conhecimento da hipertensão e, naturalmente, o tratamento. O tratamento e o controle da hipertensão arterial. Fazer só mais chega, dizer que a medicina está sempre em mudança. Sempre que nós sabemos algo, temos de ter a humildade de saber que no futuro podemos saber mais e as coisas podem ser um pouco diferentes daquilo que conhecemos nos dias de hoje. E nos dias de hoje, os alvos para controle da hipertensão arterial são muito mais exigentes do que nós tínhamos anteriormente. E provavelmente esta progressão na exigência do controle da hipertensão arterial também poderá explicar, pelo menos em parte, esta diminuição dos acidentes vasculares cerebrais. Não querendo gastar muito tempo, eu há pouco falei numa arritmia, fibrilhação auricular. Essa arritmia é potencialmente geradora de coágulos, e esses coágulos podem migrar para os vasos do cérebro e gerar acidente vascular cerebral. O que é que se pode fazer para evitar esse evento? Anticoagulação. Anticoagulação é a prescrição de uma medicação específica que os doentes dizem que faz o sangue ficar mais fino, entre aspas, naturalmente, e que visa a evicção da formação desses coágulos, desses trombos. E se me permitirem, existem vários medicamentos que fazem o sangue ficar mais fino. E nem todos são anticoagulantes. Vou-vos dar exemplos de medicamentos que fazem, entre aspas, o sangue ficar mais fino e não são anticoagulantes. Aspirina, por exemplo. Clopidogrel é um outro exemplo. São medicamentos que, vistos pelo público no geral, têm esse efeito, mas na verdade não têm o efeito pretendido para esta arritmia. E muitas das vezes nós, quando queremos prescrever esses medicamentos a doentes com estas condições, temos sempre o obstáculo das pessoas já terem ouvido falar em medicamentos que fazem o sangue ficar mais fino e, na verdade, propõem essas alternativas como sendo algo similar àquilo que nós queremos prescrever. E, de facto, não tem o mesmo efeito. Há medicamentos que são anticoagulantes, que diminuem a formação de coágulos por uma determinada via e que são eficazes neste contexto. E depois existem outros de outra classe, por exemplo, a aspirina e clopidogrel, que não têm o mesmo efeito. Portanto, em suma, não estamos bem, queremos estar melhor e temos, mas o futuro pode ser melhor do que nós estamos neste momento posicionados e a tendência é nesse sentido. Muito bem, muito obrigado Daniel por este começo.
eu faço aqui uma nota. Quem quiser pôr aqui perguntas aqui no nosso chat ou bate-papo, pode escrever, eu vou aqui anotando e depois voltarei aqui a todos os nossos convidados para responder, só para, se quiserem, fazer esse chega. Eu vou passar aqui à doutora Ana Tornada, mas vou levantar aqui algumas ideias já, para depois voltar eventualmente mais tarde ao Daniel, ou se a Ana depois quiser pegar, que é, vale a pena ter um aparelho para medir a tensão arterial em casa, sim ou não, não é? Que é, obviamente, uma destas medidas que as pessoas podem ter, e obviamente pode ser uma estratégia de identificar, e de facto um bocadinho o que fazer com estes valores identificados em casa, e depois aquelas coisas muito de, então e a gordura no sangue? Então e o colesterol? Então e a diabetes? Não é? Então e os triglicéridos? Mas Daniel vai anotando aí essas notas para depois tentarmos responder àquelas coisas que são as coisas que de facto estão na cabeça de todos, não é? Do ponto de vista de risco. Muito bem. Então eu mudo aqui para a doutora Ana Tornada, um bocadinho para passarmos aqui portanto, afinal o Daniel traz-nos aqui uma palavra positiva, não estamos mal, mas estamos a melhorar um bocadinho, o que apesar de tudo é bom, e a pergunta é, que era um bocadinho este meu enfoque, apesar de tudo isto previne-se, e a pergunta, Ana, previne-se como, não é? Quais é que são digamos que as medidas quase de saúde pública ou de saúde individual que podem ser implementadas para prevenirmos e de facto as pessoas acabem a não necessitar de socorrer dos médicos do ponto de vista da intervenção em fase aguda. Portanto, o que é que podemos fazer? Ana. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao professor e ao CNS pela organização desta videoconferência sobre um tema que é absolutamente importante. O Daniel já foi aqui avançando sobre alguns números importantes em Portugal e eu posso dizer que enquanto estamos a falar sobre este tema, o AVC, durante aproximadamente 1 hora vão existir 3 pessoas em Portugal a ter um AVC. Portanto, a cada 20 minutos que passa, estima-se que uma pessoa tenha um AVC e, por isso, a nossa melhor arma talvez seja mesmo prevenir, porque é possível prevenir os AVCs. E o que é que nós podemos fazer para prevenir os AVCs? Desde logo começa pela necessidade de fazer uma avaliação médica periódica, é importante ir ao médico, é importante detectar os fatores de risco individuais. Esses fatores de risco passam por questões que podem ser modificadas e outras nem tanto. Sabemos que a idade é um fator de risco importante que não vamos modificar, o sexo também, as pessoas do sexo masculino acabam por ter maior risco de AVC do que as mulheres, e a história familiar também não podemos mudar, mas é muito importante. Se alguém tiver tido um familiar em primeiro grau, pais, irmãos ou irmãs que tenha tido um AVC, sobretudo em idade jovem, isso constitui um fator de risco, mas nestes nós não conseguimos mexer. E, portanto, vamos tentar perceber quais são os fatores de risco que cada pessoa tem e que podem ser modificados. E estes fatores de risco passam por alguns estilos de vida que não são assim tão saudáveis e que podem ser abordados e por outras condições que o médico pode detectar com a ajuda de cada pessoa. E os fatores de risco que nós podemos modificar e que se prendem com os estilos de vida passam pelo tabagismo, pelo sedentarismo, as pessoas que não praticam nenhum exercício físico, têm uma vida sedentária, têm maior risco de vir a ter um AVC, o excesso de peso e, para além disso, o consumo excessivo de álcool e de substâncias ilícitas, entre as quais a cocaína, as anfetaminas. Todos estes fatores podem aumentar o risco de AVC e acrescenta ainda um outro bastante importante, que é o da alimentação. Portanto, além do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, também o consumo de carnes vermelhas, de sal em excesso, gorduras saturadas, laticínios gordos, uma diminuição do consumo de frutas e vegetais, de ingestão de água, tudo isso aumenta o risco de AVC. Depois existem outras situações que são mais particulares e que devem ser investigadas caso a caso. Temos, por exemplo, a apneia do sono, é um dos fatores de risco que está porventura subdiagnosticado, a ocorrência de arritmias, como o professor Daniel Caldeira já falou, sobretudo a fibrilação auricular, mas também fatores como, por exemplo, o stress psicossocial, a depressão, são fatores de risco que talvez estejam subdiagnosticados e muitas vezes não são abordados, mas constituem fatores de risco para o AVC. Portanto, em resposta à pergunta que o professor colocou, sim, os AVCs podem prevenir, sem dúvida.
Muito bem, Ana, muito obrigado aqui por esta. Isto é uma longa lista, eu começo a ficar preocupado aqui, eu próprio estou aqui tenho que corrigir aqui alguns destes fatores. Só aqui um bocadinho, se calhar, de ser um bocadinho mais descritivo em relação à apneia do sono, que de facto é um aspecto importante. A apneia do sono são as pessoas que, no fundo, que durante a noite têm períodos em que param de respirar. Obviamente o próprio não se apercebe, em geral quem está ao lado, o companheiro, é que se apercebe. Está muito associada à roncopatia, ao ressonar, não é? E também um bocadinho associado à obesidade, portanto, ao excesso de peso. E diagnostica-se e trata-se, portanto, é mais uma daquelas alterações em que claramente eu concordo com a Ana que está seguramente subdiagnosticada, portanto, deveríamos obviamente tratar muito mais doentes e, portanto, é uma suspeita que temos e que estamos preocupados porque seguramente, provavelmente estaremos certos. E a pergunta agora é um bocadinho tudo o que tem a ver com a medicação, que é de facto, esses são os fatores, digamos, ambientais, não é? Ou ecológicos. Eu queria aqui um bocadinho na linha daquilo que o Daniel já mencionou, não é? Qual é que é o papel aqui dos antiagregantes, da aspirina, do clopidogrel, que foi outro nome que o Daniel mencionou, e qual é que é o papel aqui dos anticoagulantes. E há uma coisa muito, se calhar, muito frequente, que é as pessoas automedicarem-se, quer no sentido de tomar medicação não prescrita, quer no sentido de pararem a medicação, não é? E há algum receio em relação a alguns medicamentos. E, portanto, Ana, se podes comentar aqui um bocadinho, no fundo, quais é que são as armas que em geral temos, desde os medicamentos para o colesterol até aos antiagregantes, falar aqui um bocadinho para todos nos reconhecermos na lista de medicamentos que podem ser usados para este fim, prevenir a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais. Sim, de facto existem medicações muito importantes e conseguem diminuir significativamente o risco de ocorrer um AVC. E estamos a falar há dois momentos. Há os medicamentos que se utilizam numa fase em que ainda nunca ocorreu um AVC, fala-se na prevenção primária, e depois temos aqueles que vamos utilizar em prevenção secundária. Alguns são os mesmos. Na prevenção primária é muito importante então detectar os fatores de risco e utilizar a medicação adequada. Desde logo, para tratar, portanto, é preciso identificar se existe ou não hipertensão arterial, e há pouco uma das questões que se colocava era se valia a pena as pessoas terem um aparelho no domicílio para medir a pressão arterial, e sem dúvida que sim, é útil, não é obrigatório, mas é muito útil. A pressão arterial é um fator de risco que não se vê a olho nu. Nós não olhamos para uma pessoa e dizemos esta pessoa de certeza que tem hipertensão arterial. Não, é impossível, e por isso é importante medir, e medir não só no consultório, mas também fora do ambiente do consultório médico, porque existem formas de hipertensão arterial que ocorrem fora do ambiente hospitalar, e quando a pessoa está num ambiente hospital até nem se conseguem detectar. Portanto, é importante medir, e às vezes até é importante fazer medições ao longo de 24 horas para perceber se há esse perfil de hipertensão. Depois, quando se detecta de facto a hipertensão arterial, é muitas vezes necessário, quase sempre, recorrer à medicação farmacológica. E aqui vamos utilizar medicamentos que têm como objetivo reduzir os valores de pressão arterial e devem ser particularizados a cada doente, porque alguns têm vantagens adicionais para além da redução da pressão arterial para valores-alvo. Pressão arterial também demasiado baixa não é benéfica e portanto, é importante sempre haver um seguimento médico para ajuste da medicação, porque nem todos os medicamentos vão ser úteis para todas as pessoas hipertensas lá em casa, e às vezes há aquela ideia de que se tomar um medicamento que a vizinha usa, ou o marido, ou a mulher, que pode haver aqui algum benefício. Não, ter cuidado e falar sempre com o médico. Portanto, a utilização de medicamentos para controlar a pressão arterial, medicamentos para controlar o perfil lipídico, que é o colesterol alto e a aterosclerose, portanto, a proteger os vasos sanguíneos, as artérias no seu interior. Estamos a falar de estatinas, de fibratos e outras medicações que podem melhorar esse perfil, e aqui falamos não só na prevenção do AVC, como também de outros eventos cardiovasculares, como o professor Daniel há pouco falava. Estamos a falar de um contínuo de risco cardiovascular que pode afetar qualquer território do organismo. A utilização de medicamentos, quer comprimidos, quer insulinas ou análogos, para controlar a diabetes também pode ser uma estratégia
para prevenir o AVC, e depois temos o controle de outros fatores de risco que têm que ser particularizados, nomeadamente das arritmias. A arritmia, a fibrilação auricular, predispõe para a formação de coágulos no interior das cavidades do coração. E, portanto, quando existe essa condição que é detectada habitualmente ou pela realização de eletrocardiograma ou de Holter, é muito importante considerar logo qual é o risco da pessoa desenvolver um AVC, mas também o risco de ter uma hemorragia, porque tem que haver aqui um equilíbrio a favor da utilização desses anticoagulantes para diminuir o risco de ter um AVC chamado cardioembólico, por migração de um coágulo desde o coração até às artérias cerebrais, e aqui estará indicada a utilização de um anticoagulante. Existem vários tipos de anticoagulantes, esses anticoagulantes também devem ser sempre prescritos por um médico, têm que ser tomados com regularidade, em horários certos, de forma a reduzir também os riscos associados a essa medicação. E, portanto, estes medicamentos poderão reduzir o risco de AVC logo numa fase inicial, ou quando ainda nunca ocorreu na prevenção primária. Na prevenção secundária, além destes medicamentos, já estamos também a falar da aspirina ou análogos da aspirina, que têm ação semelhante, e não vou aqui estar a falar de nomes em particular, porque isso caberá ao médico de cada pessoa decidir qual é a estratégia mais adequada, mas que podem prevenir a ocorrência de novos AVCs. Agora, a medicação tem que ser personalizada, e há uma coisa muito importante que eu costumo sempre dizer aos meus doentes, que é, além de termos a receita na mão, ou no telemóvel, atualmente com as novas tecnologias, é importante que essa medicação seja adquirida e que passe do pacote para o nosso corpo, porque se ficar dentro da caixa, em cima da mesa, não vai funcionar de certeza absoluta, e por isso é muito importante a adesão à terapêutica. Muito bem, muito obrigado, Ana. Obrigado por esse alerta. De facto, os comprimidos dentro da caixa não fazem efeito por enquanto, não é? Portanto, têm mesmo que ser tomados. Isto chama-se adesão, não é? No fundo, as pessoas aderirem ao esquema que obviamente foi prescrito. Eu volto aqui ao Daniel, tenho aqui dois desafios. Sim, Daniel, deixa-me só... Claro, força, Daniel. Então, um pouco na senda daquilo que foi falado. Começo com a questão do aparelho para medir a tensão. A minha pergunta que eu faço é: o que é que as pessoas têm a perder? Eu respondo: é o dinheiro do aparelho. Não perdem mais nada e podem ter ganhos. Primeiro aspecto. Isto para os doentes que não têm hipertensão arterial. Para os doentes que têm hipertensão arterial, a meu ver, é mandatório. Porque não é no consultório que se faz o controle da pressão arterial. Porque há muitos doentes que chegam ao consultório e têm a pressão arterial alta, e muitas das vezes de forma enganosa, entre aspas, daquilo que nós chamamos de hipertensão arterial de bata branca. É fora do consultório que deve ser feito esse controle. Portanto, eu diria que nos doentes que têm hipertensão arterial, é quase mandatório fazer esse controle. Em todos os outros, o que é que há a perder? É o dinheiro do aparelho, e eventualmente ter ganhos em relação àquilo que se avalia, e eventualmente um descobrir precoce deste fator de risco. Também mencionar um aspecto muito importante, que é algo que eu vejo muitos doentes fazer, que é, sempre que têm um sintoma, vão medir a tensão. A tensão arterial não é para medir só quando se tem os sintomas, porque depois nós não sabemos se a pressão arterial aumentou devido, por exemplo, à dor de cabeça, à dor no joelho, à dor de barriga, ou se é algo que já lá está persistentemente aumentado, independentemente dos sintomas. Portanto, é sempre importante ter uma pressão arterial em condições normais, e obviamente que depois, quando as pessoas se sentem mal, tentar ver a pressão arterial, mas isso é para comunicar depois ao médico, e o médico naturalmente depois avaliará e valorizará devidamente os incrementos ou não da pressão arterial. Mas dizer que avaliar só quando tem sintomas, muitas das vezes não é muito informativo se nós não tivermos um valor sem qualquer sintoma. E aí o facto de termos um aparelho ou uma ida à farmácia, ou o que seja, é de grande valor, em particular para as pessoas que não estão neste lado e que
que precisam de informação para valorizar esses dados que nos dão. Pronto, era Muito isso. bem. Muito obrigado, Daniel. E depois de falar, Ana, força. Se me for permitido, e também dando a continuação deste tema da hipertensão arterial, só dizer que é frequente ainda as pessoas recorrer a uma urgência do hospital quando medem uma vez a pressão arterial e ela está elevada. E aqui chamar a atenção que habitualmente não é possível fazer nenhum diagnóstico com base numa única medição. E, portanto, aqui o fator-chave é fazer um perfil, ir medindo, não de hora a hora, porque isso vai causar stress, ansiedade e o braço pode inchar, mas ir medindo ao longo de alguns dias, fazer um registro num papel ou no telemóvel, tirar uma fotografia e depois falar com o médico, por forma a perceber se realmente essa pessoa tem diagnóstico de hipertensão arterial e se vai precisar de uma abordagem farmacológica para essa situação. Já agora há pouco também falávamos da situação da medição do colesterol que pode ocorrer na farmácia ou noutros locais. Eu costumo desaconselhar as pessoas a fazerem essas determinações, porque mais frequentemente resulta em medirem um valor único por aparelhos que nem sempre estão validados, que não nos dão um perfil de todo o risco que o doente tem e depois param medicação. E isso não pode acontecer sem haver uma conversa com o médico, sem se fazer uma avaliação mais detalhada através de análises, sempre através de uma consulta médica, nunca através dessas determinações isoladas numa gotinha de sangue que se fazem lá fora. Muito bem, então agora vou aqui intrometer-me, vou fazer também de participante, que estou invejoso de não estar aqui a responder a estas questões. E é um comentário muito engraçado, que é um comentário muito frequente que nós vemos, que é alguém que tem os valores de tensão controlados e decide parar a medicação. Portanto, a tensão está tão controlada que permite parar a medicação. E a medicação muitas vezes está controlada, porque obviamente a medicação está a fazer o seu efeito. E isto aplica-se quer à tensão arterial, quer, por exemplo, ao controle da diabetes, por exemplo. Ou do colesterol. E, portanto, as pessoas param, porque, obviamente, as coisas estão normais, mas estão normais porque, obviamente, a medicação está a fazer o papel que é suposto e, portanto, é uma decisão que tem um suporte errado e, obviamente, devemos combater isso. Eu vou mudar aqui um bocadinho de tema e fazer aqui só um desafio em relação ao Daniel, que é, então, e este movimento todo contra as estatinas, não é? Mesmo médicos, obviamente eu tenho uma opinião que não vou aqui expressar porque poderia ser deselegante, eu diria, mas de facto há um movimento, até às vezes nas redes sociais, contra a toma de medicamentos de estatinas, é a simvastatina, por exemplo, só para sermos aqui expressos. Isto faz sentido ou não? Por um lado, e abre aqui a porta então para as estratégias de prevenção que não passam pelo uso de medicamentos, nomeadamente o exercício. Vou começar com o Daniel, porque eu sei que o Daniel tem um interesse também nesta área do exercício clínico aplicado às doenças cardiovasculares, e depois perguntarei também à Daniela um bocadinho de sugestões do ponto de vista de estratégias para isto do exercício clínico, que é devemos andar, correr, nadar, não é? O que é que temos de fazer? Portanto, Daniel, estatinas primeiro. Há razão para este receio em relação à simvastatina e outros medicamentos desta família e depois um bocadinho comentares a questão de que tipo de atividade física é que podemos fazer para prevenir estas doenças. Muito obrigado. É sempre bom ter a oportunidade de tentar pelo menos esclarecer este ponto para o público em geral. Dizer que estes medicamentos, as estatinas, tal como todos os medicamentos, têm efeitos benéficos e também efeitos secundários. Não há nenhum que não tenha. Ponto final. Ou quase nenhum. A seguir falaremos de um tipo de intervenção que tem efeitos benéficos e que tem efeitos secundários minimalistas, diria eu, na minha opinião, que é o exercício. Mas, de facto, não há nenhum medicamento que não tenha o perfil que eu tracei. Efeitos benéficos e efeitos perniciosos. E, de facto, as estatinas também não fogem a este perfil, sendo que os efeitos benéficos são claramente, isto está amplamente demonstrado, que, obviamente, de acordo com o perfil do doente, estes medicamentos têm capacidade de diminuir, 1, morte cardiovascular, 2, incidência de doença coronária, 3, diminuição de incidência de acidente vascular cerebral. Está muito bem documentado. Há quem diga que isto se deve ao lobby da indústria farmacêutica. A minha resposta a isso é: há estudos que são financiados pela indústria farmacêutica que mostram esses resultados e também há estudos que não são financiados pela indústria farmacêutica e que também mostram esses resultados. E, portanto,
estes são os dados objetivos que nós temos neste momento. Temos um medicamento que é eficaz na redução de eventos cardiovasculares, obviamente que tem efeitos secundários como todos os outros, que passam muitas das vezes por alguns doentes, nem todos, terem algumas dores musculares, por exemplo, que é aquilo que é mais frequentemente noticiado, falado, mas aquilo que eu falo com os meus doentes é: prefere ter as pernas a doer ou prefere ter um acidente vascular cerebral? E é um pouco nessa perspectiva que eu informo, dizendo que as coisas têm, todos os medicamentos têm um benefício e têm efeitos secundários, e obviamente quando prescrevemos é porque existe uma percepção de que o benefício pode ser superior aos malefícios dos efeitos secundários dos medicamentos, e portanto sim, nos doentes que têm colesterol elevado, em particular o mau colesterol, LDL, esses medicamentos são os medicamentos de primeira escolha, não só para mim, mas para praticamente todas as sociedades científicas. E atenção a este aspecto: são sociedades científicas, baseiam o seu raciocínio e as suas recomendações em ciência. E sim, eu prescrevo. Pronto, para clarificar, muito naturalmente, bem, Daniel, em concordância com os doentes. Ficou claro. Posso aqui dizer que, obviamente, as sociedades científicas, quer da área do acidente vascular cerebral, quer da área da neurologia, quer da área da cardiologia, são unânimes, no fundo, em considerar que os benefícios suplantam os riscos, e isto, obviamente, acontece com todos os medicamentos. Muito bem, passando para o exercício, Daniel, que exercício é que eu devo fazer para não ter um infarto e para não ter um acidente vascular cerebral? Muito bem. O exercício é um tipo de intervenção que eu diria que é diferente dos medicamentos habituais, porque os medicamentos habitualmente focam-se num determinado aspecto, ou diminuem o colesterol, ou diminuem a tensão arterial. E o exercício tem este aspecto mais global, que não diminui muito cada uma destas coisas, mas que no global tem um efeito benéfico muito, muito positivo. Como eu vos disse há pouco, as intervenções têm coisas benéficas e aspectos negativos, ou efeitos secundários, como queiram chamar, e dentro dos eventuais efeitos secundários estão algumas dores musculares, naturalmente a quem não está habituado e queira fazer exercício nas primeiras sessões, e eventualmente algumas lesões musculares. Naturalmente que estes aspectos podem ser minorizados com um exercício físico monitorizado, prescrito e acompanhado por pessoas que estão dentro do meio, que percebem sobre risco cardiovascular, que percebem sobre exercício e que, em conjunto, conseguem adequar o exercício adequado para cada pessoa, com o intuito de diminuir o risco cardiovascular. Naturalmente que isto tem de ser adequado a cada pessoa, a cada doente, de acordo com o seu risco, com as suas limitações e com as perspectivas de melhoria dos vários resultados. Também dizer que isto, embora não pareça, eu sou português e, portanto, eu costumo fazer algumas analogias com um aspecto que muitos dos portugueses gostam, para bem e para mal, que é o futebol. E na prática, um pouco voltando atrás, aquela questão que o professor falou, em transição para aquilo que eu vou falar de seguida, aquilo que o professor falou num doente que tem tensão controlada, por exemplo, ou colesterol controlado, ou foi a Ana, que eu não me recordo, parar a medicação. Isso é a mesma coisa que uma equipa que está a ganhar, está em primeiro lugar no campeonato, tirar toda a sua equipa e meter os juniores a jogar. Não faz sentido. Portanto, também não faria sentido na parte da medicação. Isto, do ponto de vista futebolístico, também, eu diria que o exercício é como uma equipa que joga muito bem e apenas ganha 1-0. Mas na prática, o que é que eu quero dizer com isto? É que alguém que faz o exercício, se for olhar para o seu colesterol, se for olhar para a sua pressão arterial, em particular pessoas que têm elevado risco cardiovascular, verificam: apenas baixei 5 milímetros de mercúrio ou 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Apenas baixei um bocadinho no seu colesterol. Mas o benefício está muito para além daquilo que se vê. Ou seja, é como olharmos para uma equipa que joga muito bem, em que vemos o grande benefício, e de facto o resultado está apenas em 1-0. Os números são uma coisa, mas o benefício
estende-se para além dos números e, portanto, o exercício é uma intervenção que vale muito mais do que aquilo que nós olhamos em termos de valores em todos os outros fatores de risco e, portanto, é algo que recomenda. Muito em relação ao tipo de exercício... Sim, Daniel, força. É exercício aeróbio, desde sempre tem sido recomendado, em média 150 minutos por semana, em média 30 minutos por dia exercício aeróbio. O que é exercício aeróbio? É exercício no qual nós fazemos caminhadas ou corridas de uma forma que nós, como eu costumo dizer, you can talk, but you can't sing. Conseguimos falar com outra pessoa que esteja ao nosso lado, mas não conseguimos cantar. Ou seja, tem de haver um componente de envolvimento cardiopulmonar substancial e essa é uma forma de tentar avaliar isso. Naturalmente, para além desse aspecto, alguns exercícios, alguns momentos de exercício anaeróbio também poderão ser recomendados, mas esta eu diria que é a base da maior parte das sociedades para recomendações de exercício físico. Muito bem, muito obrigado, Daniel. Todos os júniores do futebol não ficaram muito contentes contigo neste momento e vão dizer que és um adepto de Jorge Jesus, não é? Que não dás oportunidade aos mais novos. Portanto, fica aqui a defesa dos júniores e dos infantis das classes desportivas. Traduzindo aqui as palavras do professor Daniel Caldeira para coisas práticas, estamos a falar de meia hora por dia durante 5 dias e estamos a falar de andar com o passo acelerado, obviamente, ou algo um bocadinho mais difícil que isto. No fundo é transpirar um bocadinho, não é andar a pisar ovos, não é como se diz em português corrente, não é andar a pisar ovos, não é andar a ver montras, é andar com o passo um bocadinho acelerado, ou seja, aumentar um bocadinho a frequência cardíaca e transpirar um bocadinho, ficar um bocadinho cansado no fim. No fundo estamos a falar em meia hora por dia durante 5 dias por semana. Aqui a área do exercício é uma área nova, mesmo no fundo nas áreas da reabilitação e nas áreas médicas. Este conceito de exercício clínico é uma coisa que os próprios médicos estão a aprender. Eu diria que muitos médicos deveriam assistir também a esta nossa conversa porque nós esquecemos de prescrever exercício aos nossos doentes. Somos muito mais acutilantes a prescrever o antiagregante certo ou o anticoagulante certo, depois escrevemos destas partes, que portanto, é uma falha nossa, é uma autocrítica, no fundo é uma confissão que eu faço aqui e nós próprios temos que ganhar esse hábito. Dizer que o exercício, é exatamente isto que o Daniel mencionou, é útil não apenas para prevenir doenças cardiovasculares, mas tem um efeito no cérebro e em outras zonas do corpo, portanto tem benefício noutras doenças. Melhora o humor, portanto melhora a depressão, melhora a osteoporose, previne doenças neurodegenerativas, portanto tem muitas outras coisas, portanto não é só pela área da cardiologia ou da medicina interna ou dos acidentes vasculares cerebrais, portanto tem outros efeitos. Eu passo aqui a palavra à Daniela um bocadinho do ponto de vista prático, não é? Quando ela prescreve exercício aos doentes, porque é uma das coisas, obviamente, que os fisioterapeutas, é uma área que envolve não apenas fisioterapeutas, envolve pessoas de outras áreas, as pessoas da área da motricidade humana, da fisiologia do movimento humano, mas também os fisioterapeutas. O que é que a Daniela recomenda? Qual é que é, não é? Como é que intervém? Dar-lhes um esquema, dar-lhes uma folha de papel, no fundo é muito diretiva, ralha com as pessoas para fazerem, como é que faz? Não, no fundo é um bocado isto que já foi falado, é alertar para a importância do exercício, reforçando tudo aquilo que já foi dito, não é? O papel que tem tanto nos controlar os fatores de risco, como também noutras componentes, como diretamente no aumento da capacidade cardiovascular, da força, no aumento do bem-estar, na diminuição do stress, no aumento de energia, portanto, todos os benefícios que aqui já foram falados. Como o Dr. Daniel Caldeira disse, obviamente que isto tem que ser tudo tem uma dose, os doentes têm que ser avaliados e de acordo com a capacidade de cada um e com os fatores de risco de cada um, há um planeamento que é detalhado e que, idealmente, deverá ser sempre um treino acompanhado. Percebemos que as pessoas que têm só fatores de risco e que nunca tiveram nenhum evento, portanto, quando estamos a falar de uma prevenção primária, não estão tão despertos, não é, para fazer um treino acompanhado e acham que conseguem sozinhos ser disciplinados e cumprir esse programa.
Cabe-nos a nós perceber, não é, qual o estilo de vida da pessoa, perceber se é uma pessoa ativa ou não, perceber quanto tempo é que disponibiliza do seu dia para fazer exercício, e aí conseguimos encontrar a dose adequada para essa pessoa. De acordo com aquilo que o professor Daniel já disse, não é? Os 150 minutos semanais, que dá mais ou menos os 30 minutos diários, estamos a falar de uma atividade vigorosa, não é? Que é isso, é fazer um jogo de futebol, um jogo de handball, dançar vigorosamente, ou fazer uma caminhada ou uma corrida de forma mais acelerada, não é? Em que sentimos a nossa frequência cardíaca aumentar, a nossa frequência respiratória, e sentimos quentes a transpirar. Mas quem não tem essa capacidade, não é, de fazer um treino tão vigoroso, pode começar sempre um treino menos intenso, mas aumenta o tempo de treino, não é? Estamos a falar de, ok, não consigo fazer um treino neste momento tão intenso, faço 30 minutos e faço 1 hora de caminhada, ou faço uma aula de yoga, ou uma aula de alongamentos, ou algo menos intenso, mas que dure no tempo. Muito bem, muito obrigado, Daniela. Só aqui dizer que o exercício, obviamente um dos problemas de fazer exercício é a monotonia, não é? Obviamente é um desafio para o próprio, e é um desafio para quem? Para os tais instrutores ou para o treinador, não é? Se usarmos aqui uma linguagem mais atlética, não é? Trazer as pessoas motivadas. Portanto, fazer coisas diferentes é bom, variar no tipo de exercício é bom, variar no tipo de estímulo é bom, até para não, se não é aquela questão que é, tal como o Daniel mencionou, não em relação aos medicamentos, que os medicamentos estão na caixa, mas eu já me inscrevi no ginásio. E eu respondo, sim, mas a inscrição por si só não previne os acidentes vasculares cerebrais, não é? Portanto, é o equivalente dos comprimidos dentro do blister. A inscrição no ginásio não funciona. É preciso mesmo depois fazer alguma atividade física. Muito bem, eu volto aqui à Ana, porque agora começamos aqui a aquecer um bocadinho um grande enfoque que foi posto pela Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral nestes dias, que é o que é que deve levar as pessoas ao hospital e, de facto, se o tempo conta, não é? Quais é que são os... Não é? Isto aqui é das coisas que há mais... Uma das coisas também importantes que vamos aqui partilhar, é? Quais é que são os sinais de alarme que devem levar alguém a ligar o 112 e deve ligar já e não daqui a 10 minutos ou daqui a meia hora, não é? Quais é que são as recomendações muito práticas, muito terra a terra, Ana, para que toda a gente, reconhecendo ou em si próprio ou em outra pessoa esses sinais, ligue o 112 e não descure, porque o tempo também conta. Ana. Pronto, os sinais de alarme que devem ser reconhecidos por toda a população, idealmente, são relativamente simples de se reconhecer. Existe a regra dos 5 Fs, que é a face, deve-se reconhecer quando há uma alteração nos movimentos da face, aquele sinal da boca descaída, ou boca ao lado, a incapacidade da pessoa abrir ou fechar algum olho, ficar com uma assimetria na face, é um sinal de possível AVC. O outro F é para a força muscular. É importante reconhecer quando alguém perde força muscular subitamente, porque aqui a palavra-chave também é o súbito, subitamente num braço ou numa perna. O terceiro F vai para a fala, alterações em conseguir falar, em articular a voz, a pessoa arrastar a voz, começar a não conseguir conter a baba, portanto a saliva, ou dizer coisas que são incompreensíveis ou até inapropriadas, é um dos outros Fs. O outro é para a falta de visão súbita ou uma alteração na visão, que pode passar por uma visão dupla, também é um possível sinal de AVC, e ainda a forte dor de cabeça, diferente de tudo o que ocorreu até ao momento. Portanto, são os principais 5 sinais, 5 Fs que podem indicar que estamos perante um AVC. Depois existem outros sintomas que também podem indicar um AVC que está a ocorrer, que é, por exemplo, a pessoa de repente deixar de compreender o que é que se lhe está a dizer, ou ter alterações no equilíbrio, ou alterações na sensibilidade em alguma parte do corpo, também pode ser indicativo de um AVC. E aqui como é que devemos reagir se alguém na nossa presença ou a nós mesmos estivermos perante sinais de AVC? Aqui a palavra-chave é
o mais rapidamente possível, contactar o 112, o número de emergência. Nunca pegar no carro e ir para o hospital ou pedir ao vizinho para nos levar, porque podemos até estar a ir para um centro que não tem as condições para abordar logo o mais rapidamente possível o AVC. E, portanto, ligar ao 112, o número de emergência médica que funciona em toda a Europa, e a pessoa será direcionada para um centro que possa tratar atempadamente aquela condição. E aqui o tempo é o fator-chave, é muito importante haver uma avaliação precoce para o médico, fazer rapidamente um exame de imagem, nomeadamente uma TAC crânioencefálica, para perceber se estamos perante um AVC isquémico, uma trombose ou perante uma hemorragia, isto porque depois o tratamento vai ser significativamente diferente numa e noutra. E falando particularmente nas tromboses, nos AVCs isquémicos, sabe-se que hoje em dia, se as pessoas forem atendidas num centro especializado nas primeiras 3 horas após o início dos sintomas, idealmente nas primeiras 3 horas, eventualmente até às 4h30, é possível, em muitas das situações, ser feito um tratamento que vai reduzir em cerca de 30% a 50% o risco da pessoa vir a ter sequelas, que se chama trombólise. E, portanto, essa rapidez com que a pessoa é avaliada e é decidido se é possível fazer este tipo de terapêutica que reduz significativamente as sequelas é o fator-chave. Depois, esta abordagem precoce passa também, por exemplo, por a possibilidade de haver a dissolução de trombos através de um cateterismo, num tratamento que se chama trombectomia, que só se faz em centros especializados. Também tem a ver com o tempo, tem os melhores resultados nas primeiras horas, pode ser feito até 24 horas após a instalação dos sintomas, mas para isso é necessário de facto reconhecer o AVC e ser encaminhado para uma instituição que consiga tratar adequadamente os doentes. Já agora vou só aqui acrescentar um dado muito importante, porque estamos a viver uma época especial, esta época da pandemia, e dizer que já existem números relativamente ao que se passou nos últimos meses e ficámos a saber que, e notámos nos hospitais, que houve menos 20% a 25% de atendimentos por AVC nas urgências durante os primeiros meses da pandemia. Não porque as pessoas tenham deixado de ter AVCs, mas porque, por várias razões, não recorreram ao hospital. Porque tiveram medo, porque acharam que a situação ia passar, porque na comunicação social foi divulgado alguma informação que levava as pessoas a não recorrerem aos hospitais, e isto aumentou o número de sequelas e a gravidade das sequelas e das complicações do AVC. E, portanto, aqui o tempo conta e muito. Muito obrigado, Ana. Eu vou só aqui repetir, porque isto é tão importante, usar aqui numa linguagem o mais simples possível. Portanto, é boca ao lado, aquilo que as pessoas chamam a voz entramelada, não é? De repente deixamos de perceber o que é que a pessoa diz ou a pessoa tem dificuldade em expressar-se. É a falta de força, no fundo. O braço ficar com menos força ou menos força numa perna e a dor de cabeça mais forte que a pessoa alguma vez teve na vida. No fundo, alguém que de repente tem uma dor de cabeça forte assim, que surge num ápice, ligar o 112, não ir para o hospital pelo seu pé, porque se a pessoa errar no hospital, ou seja, vai para o hospital que não tem capacidade de fazer estes tratamentos, perdemos 1 hora, 1h30, 2 horas, o que pode ser a diferença entre recuperar totalmente ou não recuperar. E como a Ana disse, de facto, há um conjunto de novos tratamentos disponíveis, portanto, hoje tratamos muito melhor do que tratávamos há uns anos. Aquilo que os cardiologistas já faziam no infarto do miocárdio há uns anos, os neurologistas e os neuroradiologistas estão a fazer agora, uns anos depois. E, portanto, existem imensas coisas novas, portanto, não devemos perder essa oportunidade. E, mais uma vez, desta conversa, conseguirmos aqui que este mecanismo seja ativado de uma forma mais ágil, obviamente já ganhamos, e esta questão do medo, não é? Era ótimo que as pessoas não fossem aos hospitais, porque, de facto, estivessem a acontecer menos acidentes vasculares cerebrais, mas é muito pouco provável, não é? E, portanto, infelizmente, a nossa hipótese é uma hipótese que nos deixa muito desgostosos, que é verem pessoas a terem consequências em casa sem socorrerem dos hospitais, e de todos os instrumentos e todas as tecnologias que já existem disponíveis. Muito bem, passamos agora para a reabilitação. Obviamente a parte do tratamento dos acidentes vasculares cerebrais nos hospitais é para os médicos, não é? Portanto é uma parte em que aí, digamos que o cidadão comum tem menos capacidade de intervenção, para além de estarmos obviamente aqui a conversar,
E é uma pergunta, digamos que eu volto aqui ao Daniel e volto também à Daniela, que é, obviamente, a reabilitação cardiovascular é toda uma área nova, é toda uma área em que também tem havido grandes progressos, embora não tenhamos um medicamento milagroso que faça com que alguém que tenha um acidente vascular cerebral de repente recupere na sua totalidade. Eu penso que neste momento perdemos o Daniel, eu penso que houve aqui um problema de ligação, portanto eu passo aqui à Daniela, que é como é que é isto da reabilitação dos doentes com acidentes vasculares cerebrais. No fundo, aquilo que toda a gente conhece é o doente que de repente fica com menos força num braço, menos força de uma perna, tem a marcha que está alterada, às vezes a capacidade de compreender aquilo que lhe é dito ou a capacidade de expressar também está diferente. Não é? O que é que hoje é possível fazer do ponto de vista de reabilitação destes doentes? O nosso objetivo principal é recuperar a funcionalidade o mais possível, não é, nesse doente, não é? Quando nós dizemos a funcionalidade é torná-lo o mais independentemente possível, independente e voltar, se possível, à vida normal. Obviamente que isso depende da extensão da lesão, do local da lesão, mas como consequências habituais temos estas alterações da marcha, do equilíbrio, não é? Uma parésia, uma falta de força ou mesmo ausência de movimento num lado do corpo, as alterações da fala, as alterações da sensibilidade, do equilíbrio, da deglutição. Por isso, é fundamental que haja uma intervenção precoce. Quando eu digo precoce, é assim que a pessoa saia de ambiente hospitalar, que esteja estável do ponto de vista clínico, deve iniciar um programa de reabilitação, e esse programa de reabilitação deve ter uma equipa multidisciplinar. Porquê? Porque a pessoa não vai ter só problemas de força ou de equilíbrio, vai também ter problemas de linguagem, de fala, de deglutição, que é a terapeuta da fala que vai ajudar, ou dificuldade em retomar as atividades que faz diariamente, como a higiene ou a alimentação, que será a terapia ocupacional que vai atuar, a nutrição, na parte da alimentação e controlar aqui e prevenir eventos secundários. Portanto, há uma equipa multidisciplinar que pode ajudar e que faz a diferença. Portanto, os programas, ou a intervenção deve ser intensiva, portanto, quanto mais estímulo existir, tendencialmente os resultados vão ser melhores, e a intervenção deve ser precoce. Sabemos que são processos longos, não é? Às vezes há a expectativa de num mês vou conseguir recuperar, e há casos que sim, não é? Dependendo da extensão da lesão e da gravidade, mas o que nós sabemos é que na maioria dos casos, mesmo com um programa de reabilitação, com todos os estímulos, é um processo que é longo, e por isso exige muito investimento, muita dedicação, tanto do doente como da família, e por isso vale sempre a pena prevenir e atuar na prevenção. Muito bem, muito obrigado, Daniela. Eu posso fazer só aqui um comentário, também dando aqui um bocadinho a minha visão. A forma como nós olhamos para a reabilitação dos acidentes vasculares cerebrais mudou radicalmente nos últimos anos. Eu ainda aprendi aqui há 20 anos que a reabilitação era os primeiros 3 meses, na melhor das hipóteses 6 meses, e tudo o resto não havia nada para fazer, portanto havia uma desistência. Não faz nenhum sentido. A reabilitação é um processo ao longo do tempo, tal como nós tratamos a hipertensão arterial, ou como tratamos a diabetes, ou como tratamos a asma, portanto é um processo continuado no tempo, e os problemas são diferentes, e em função dos problemas que predominam, obviamente, a nossa intervenção. Os problemas são a questão da linguagem, obviamente o engolir, a questão da força, a questão no fundo, da espasticidade, não é? Que é a contratura involuntária dos braços. Portanto, há imensas coisas que podem ser tratadas, e cada vez mais a lista de profissionais que são chamados a intervir é maior. Vai desde a enfermagem à psicologia, no fundo, às pessoas da área da psiquiatria, aos neurologistas, aos cardiologistas, assim todos os doentes possam beneficiar, no fundo, destas equipas multidisciplinares, que sabemos que ainda não abundam, mas no fundo temos que todos lutar, não é, como comunidade, para que dessa disponibilização aconteça. O professor Daniel Caldeira já se voltou aqui a ligar, e eu peço só aqui um comentário em relação à própria, toda esta área da reabilitação cardiovascular, nomeadamente cardíaca, é uma área relativamente nova, e se há assim coisas importantes
que o Daniel queira comentar um bocadinho, para todos até sabermos que tipo de recursos é que hoje existem e o que é que faz sentido. Hoje nós vemos doentes que tiveram um infarto agudo do miocárdio que antes eram enviados para casa e recomendados não se mexerem, não fazerem esforço nenhum, quer dizer, quase ficarem contidos, não é? Para não haver risco de nada acontecer, e hoje, felizmente, as recomendações são diferentes. No fundo, há como um treino, não é? Que é, obviamente, supervisionado. Portanto, Daniel, queres partilhar um bocadinho estes novos conceitos? Sim, sim. Antes de mais, dizer que não faz sentido nós estarmos a investir milhares ou milhões de euros em medicamentos, quando na prática temos uma intervenção que é eficaz em diminuir eventos cardiovasculares como o exercício físico. Não faz sentido. Não quer dizer que, não estou a dizer, não quer dizer com isto que os medicamentos não devam ser tomados. Devem ser tomados, mas devem ser acompanhados com outras intervenções que têm um efeito aditivo em cima daquilo que nós pretendemos com os medicamentos, e portanto que é evitar que os doentes tenham novos eventos, ou nas pessoas que não tenham eventos, eventualmente prevenir os mesmos. Corroborar um pouco aquilo que disse, que antigamente em quase todas as doenças, não só nas doenças cardio ou cerebrovasculares, uma pessoa doente era uma pessoa que deveria ficar em casa, mexer-se pouco, evitar fazer esforços, mas o conhecimento de hoje em dia remete-nos exatamente para o contrário. Mexer-se cada vez mais precocemente e mexer-se de forma programada e cada vez mais. E isso, do ponto de vista científico, tem demonstrado ter benefício. Naturalmente que o conceito de reabilitação cardíaca é um conceito que não é novo, mas a novidade tem sido na aplicação. Ou seja, este conceito já existe há muitos, muitos anos, mas existe ainda pouca reabilitação cardíaca. Existem poucos doentes a sentirem e a aproveitarem-se deste conceito. E este conceito, tal como o professor falou há pouco, não diz respeito só ao exercício personalizado, com o intuito de diminuir os eventos cardio cerebrovasculares, envolve uma equipa multidisciplinar que pretende gerir todos os problemas que esse doente tenha, entre os quais a parte psicológica, a parte da nutrição, por exemplo, que é um aspecto que eu não sei se já foi mencionado e que é muito importante, a parte da gestão de fatores de risco, o colesterol, a hipertensão, tudo isso pode ser gerido num só programa, e esse programa, tomando um nome mais genérico, se calhar é reabilitação cardiovascular, ou cardio e cerebrovascular, que não é só para doenças cardíacas, também é para doenças cerebrovasculares e também para a doença arterial periférica, por exemplo, para doentes que têm doença das artérias das pernas, tem benefício fazer este tipo de intervenção e deveria ser mais utilizado. Infelizmente, culpa nossa de prescrevermos pouco e de termos poucas opções no geral para fazer isso, os doentes não fazem, mas realçar que o CNS tem essa valência, e, portanto é algo que os doentes que utilizam o CNS de facto beneficiam. Não é só o expertise clínico e farmacológico que existe nessa instituição, também esta intervenção, exercício clínico também é uma grande vantagem para a gestão de doentes com doenças cardiovasculares. Muito bem, estamos mesmo a chegar aqui ao fim da nossa conversa, já ultrapassámos aqui um bocadinho o tempo que tínhamos estimado. Temos uma pergunta aqui no chat, que é uma pergunta importante de alguém que está a assistir e que partilha aqui algo que é algo muito, muito pessoal, que é ter uma mutação genética, que obviamente é uma mutação genética que aumenta o risco de ter estes fenómenos tromboembólicos que já foram aqui falados e, portanto, obviamente está particularmente interessado em tudo o que sejam estratégias de prevenção. Obviamente, eu faço aqui um primeiro comentário em relação a estas doenças. Estas são doenças particularmente importantes porque são doenças que aumentam o risco de acontecerem estes fenómenos maus, portanto, acidentes vasculares cerebrais ou infartos do miocárdio em pessoas mais novas. E, portanto, são particularmente relevantes porque se acontecerem a alguém mais novo, os anos de vida que se perde de boa qualidade de vida é ainda maior. Portanto, é uma preocupação ainda maior para os médicos. Nem sempre as estratégias terapêuticas são exatamente iguais
às estratégias terapêuticas das pessoas, no fundo, que não têm estas alterações genéticas. Eu pedi aqui só ao Daniel, depois à Ana, um comentário genérico. Obviamente, este subgrupo de doentes em que existe ou uma mutação genética ou uma outra doença específica que aumenta o risco, como é que, do ponto de vista médico, que tipo de recomendações é que nós podemos fazer, para além de que, obviamente, é uma doença que afeta em geral as famílias e, portanto, há quase como um conhecimento familiar e há esta questão de serem pessoas mais novas, portanto, há aqui ainda um interesse maior em prevenir, não é? A Daniela e depois a Ana, e depois eu faço aqui uma ronda geral a todos antes de fecharmos. Então, dizer obrigado pela sua questão, é uma questão muito pessoal, que obviamente carece de mais detalhes, mas dizer que, norma geral, esse tipo de mutação torna as pessoas propensas a terem outro tipo de tromboses, a formação de coágulos, por exemplo, nas veias das pernas, embora também esteja associado a outros fenómenos. Mas esse é principalmente o evento vascular mais prevalente nesse tipo de mutações. Aquilo que recomendamos é aquilo que recomendamos a toda a gente, controle de todos os outros fatores de risco, e isso é um fator de risco não modificável, já existe. Depois existe sempre a questão da administração de medicação para o sangue ficar mais fino, com o intuito de prevenir esses eventos. Dizer uma vez mais, os medicamentos têm coisas boas e têm coisas más. A parte má dos medicamentos anticoagulantes é aumentar o risco hemorrágico, e a parte boa, quando está indicado, é prevenir a formação de coágulos. Dizer que raramente essa situação em doentes que não tiveram nada previamente, raramente existe essa indicação para fazer esses medicamentos. Portanto, para além do controle de todos os outros fatores de risco, não há nada a fazer, com exceção de, eventualmente, em algumas situações, por exemplo, viagens, usar, por exemplo, meias elásticas e, em alguns casos, eventualmente fazer um medicamento para uma profilaxia específica para evitar a formação de coágulos em viagens de longo curso, e eu diria que não muito mais que isso. Não sei se a doutora Ana Tornado tem algo mais a acrescentar. Ana, algum comentário? Sim, dizer que de facto existem condições genéticas que podem estar associadas ao aumento do risco de AVC, quer a formação de trombos, a trombose, quer a hemorragia. E que em todas as pessoas com menos de 60 anos, em geral, que tenham AVC, é importante saber exatamente qual é que foi a causa do AVC, para perceber se a condição genética poderá estar na origem do AVC. Depois, claro que já não vamos conseguir modificar, tal como o professor Daniel Caldeira disse, no próprio indivíduo, podemos gerir esse risco, mas é importante sobretudo nas pessoas que têm descendência, porque é importante depois fazer eventualmente uma avaliação familiar para perceber se poderemos prevenir a ocorrência de AVCs em descendentes, em filhos ou filhas que tenham a mesma condição. Portanto, será por aí a importância desta condição. Muito bem, então é assim, para terminarmos, temos aqui, enquanto eu leio aqui mais uma pergunta, eu vou só fazer aqui um desafio, no fundo, ao Daniel, à Ana e à Daniela, que é uma ou duas recomendações, ou seja, algo que não tivéssemos falado e que achem que seja importante partilhar para que daqui resulte um benefício, que no fundo é a razão de estarmos aqui a conversar. Daniel, começo por ti. Pronto, eu sou cardiologista, tenho esta visão enviesada do tema dos AVCs, porque os AVCs são, por excelência, uma afecção das doenças das artérias cerebrais, mas eu remeto-me um pouco para as causas cardiológicas de AVC, e dentro das causas cardiológicas está a fibrilhação auricular, que é um tipo de arritmia cuja prevalência aumenta com a idade e cuja suspeita pode ser determinada pela palpação de um pulso irregular ou pela auscultação irregular. E, portanto, obviamente que isto não é nada que um doente possa fazer, mas é algo que o médico pode fazer e pode determinar um diagnóstico precoce. O que é que o doente pode fazer? Há aparelhos para medir a tensão arterial que têm um alerta de arritmia. Isso também pode ser uma chamada de atenção ao doente para referir ao médico que isso aconteceu, e pode ser uma das formas de identificar uma das causas de acidente vascular cerebral.
Obrigado, Daniel. Ana. No fundo, eu queria destacar desta conversa que nós tivemos aquelas recomendações principais, que é a importância de reconhecer um AVC, lembrar dos Fs, da face, da fala, da força, da falta de visão e da forte dor de cabeça. Lembrar que o 112, telefonar para o 112 é o número que pode mudar completamente e salvar a vida de alguém com AVC. E fazer a prevenção antes de ocorrer um AVC e prevenção depois de ocorrer um AVC. Hoje não falámos aqui, porque também a conversa já é um bocadinho longa, sobre algumas condições que podem ocorrer nas pessoas que têm AVC. Temos que nos lembrar na prevenção das úlceras de pressão, portanto, naquelas escaras que estão associadas às pessoas que ficam muito tempo imobilizadas, nos problemas relacionados com o engasgamento, com a comida, com a bebida, com a água, com a medicação, com a saliva, na desidratação e no problema da perda de peso e na ocorrência de depressão e alterações cognitivas que podem ocorrer depois do AVC. Portanto, a palavra-chave é prevenir antes, durante e depois. Muito bem, Daniela. Resta-me reforçar para se manterem ativos, escolham atividades que gostem, que sejam divertidas, porque isso aumenta a adesão, portanto escolham uma modalidade, experimentem várias para ver aquela que gostam mais e que se divertem mais. A música também é um fator que nos motiva, portanto tudo o que é feito com música, não só a dança, pode ser um fator de motivação, e fazê-lo com companhia. Também sabemos que isso é mais um critério de adesão. Se tivermos um par com quem partilhar esses momentos de atividade e de exercício, não só aumenta a nossa responsabilidade e a nossa disciplina, como também se torna mais agradável e não tanto uma obrigação. Muito bem, só aqui, há aqui uma última pergunta que eu vou só comentar aqui muito brevemente, que tem a ver com o facto de haver um familiar com acidente vascular hemorrágico, que no fundo teve um diagnóstico de uma angiopatia amiloide. Dizer que, de facto, eu não diria que é uma doença degenerativa, é uma doença que é mais frequente manifestar-se através destes acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, portanto, nas populações mais velhas, e, portanto, nesse sentido, sim, a idade é um fator de risco. Tem, de facto, uma tendência familiar. Ainda não há grandes avanços do ponto de vista depois de termos marcadores genéticos que permitam identificar as pessoas em risco ou que disso resulte, no fundo, um tratamento diferencial ou uma abordagem, no fundo, preventiva. Portanto, eu diria que é um evento, é daqueles paradoxos da medicina, é uma coisa frequente do ponto de vista de causas de acidentes vasculares hemorrágicos, mas que ainda não progredimos tanto quanto gostaríamos de ter progredido nestes últimos anos. Dito isto, o meu obrigado ao professor Daniel Caldeira, à doutora Ana Tornada, à terapeuta Daniela Guerreiro e a todos, a quem organizou, por parte da equipa do CNS, que é responsável por estas conversas e que estão nos bastidores de forma discreta, mas que são importantes para que as coisas não falhem, como penso não falharam, a todos os que estiveram presentes, algumas caras conhecidas que eu por pudor não abordo aqui para não as denunciar, mas elas sabem quem são e, portanto, eu mando aqui um abraço caloroso a todos. Agora um abraço distante pela pandemia. Uma coisa que a pandemia traz de bom é que viajamos menos. Portanto, Daniela, os fenómenos tromboembólicos associados às viagens de avião de longo curso, neste momento, seguramente estão a acontecer menos. Mas não é porque tínhamos optado, não é? É por estas contingências que, infelizmente, são gravosas. E, portanto, um abraço a todos, bom resto de fim de semana, bom resto de tarde e até muito breve, e protejam-se, não é? Portanto, já sabem, exercício, meia hora por dia, 5 dias por semana, mandatório, pelo menos isso. Vá, um abraço, até muito breve.